Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Norway Chess rolando, vamos ver as partidas que aconteceram aqui entre esses gigantes aqui do xadrez. Teremos Magnus Carlsen, o número 1 do mundo, contra Alireza Firouzja, o prodígio. Teremos também Jing Liren, o atual campeão do mundo, contra Hikaru Nakamura. Dois gigantes do xadrez e também mais um prodígio indiano, Ramesh Babu Praggnanandhaa, contra o número 2 do mundo, Fabiano Caruana. Vamos dar uma olhada nessas partidas e depois mostrar a classificação aqui do Norway Chess. E começamos com o Magnus Carlsen, abrindo com o peão do rei. O Firouzja responde também com o peão do rei. Temos o desenvolvimento dos cavalos e mais uma Ruy Lopes de nossas vidas. É o nome dessa abertura. Ruy Lopes, não o Ruy Lopes de nossas vidas. Cavalo em F6, foi jogado a defesa Berlim, atacando o peão central. Roque entrega o peão. Cavalo por E4, coleta a madeira, coloca no bolso o Firouzja, mas agora torre E1, cuidado com esses ataques. O cavalo atacado sai, pressionando o bispo. E aqui, cavalo por E5. Pendurou o bispo? Não, lembrando que na Berlim tem várias linhas, né, que você pode entregar esse bispo, depois o cavalo fica sem jogar e tal. Mas nessa linha aqui, cavalo por E5 é interessante. Se cavalo por bispo, que não foi jogado, a partida acaba no ato. Cavalo por C6, cheque. Rafa, cheque na dama? É cheque descoberto aqui, ó. Esse cheque descoberto atacando a dama e já era, né? A dama vai cair aqui no próximo lance. Por isso, meus amigos, nada disso, nenhuma pendurada no começo da partida. Alireza Firouzja segue com o bispo em E7. E aqui, Magnus Carlsen guarda na gaveta o bispo dele, que agora sim está atacado. Por isso o bispo F1, colocando o bispo em segurança, cavalo toma, torre toma, recupera material e roque, dando liberdade para o bispo poder jogar. As pretas desenvolveram bem, é verdade. Essa torre não vai ficar aqui para sempre, mas ainda existe um incômodo de tirar o bispo de casas claras. Vamos ver como segue. D4, bispo sai da frente, ataca a torre volta. Torre na coluna E com a ideia de tirar o cavalo daqui. C3 foi jogado protegendo o peão central. Afinal de contas, já existia uma ameaça aqui de desviar a defesa do peão. Por isso C3 foi jogado, torre toma, dama toma. E agora sim, o bispo quer jogar. O cavalo sai da frente. Seguimos com D5, a linha do Carlsen aqui. Vamos ver que lance interessante. Aqui tem estudo, né? Porque você quer tirar o bispo, você quer tirar o cavalo. Esse é o natural a ser jogado. D5 jogado pelo Magnus Carlsen. Aqui tem estudo, aqui tem alguma coisa. Não é um lance natural. Vamos ver como segue. Por enquanto, dama em E7 seguiu pelo Firouzja. E agora nós temos o lance dama D1, evitando as trocas de damas. Tô gostando dessa versão Carlsen 2.0 aqui, né? Porque o Carlsen normalmente iria trocar as damas aqui e jogar mais 300, 400 lances para ganhar, né? Brincadeira, mas pelo menos ali mais uns 80 lances, né? Mas o Carlsen prefere jogar agora com dama D1, mantendo as damas no jogo. B6 foi jogado pelo Firouzja e A4. Cara, o que o Carlsen anda fazendo? Ele tá de pacto com... além do pacto com Sete Barba, não sei, com o Stockfish com certeza, né? Porque ele faz qualquer lance e o Stockfish bate palma, assim, ó. Qualquer lance que o Magnus Carlsen faz e o Stockfish, ele é o pai do peixe, tá mais do que comprovado. Ele não desenvolveu nenhuma peça, tá jogando peão aqui, peão lá, e o Stockfish só aplaudindo. Eu nunca vi um negócio desse. A Alireza Firouzja segue com A5, Magnus Carlsen segue com o lance cavalo A3, desenvolvendo o cavalo no canto. Mandaram a gente não fazer isso e ó o que eu tô falando. A partida segue com bispo B7 e agora o cavalo pula para casa de C4. Bispo G5 propondo trocas. D6, que plano é esse do Carlsen? Aqui tem estudo, né? Tem preparo, essa ideia de D5 com o cavalo em C4 e D6. O que o Carlsen andou aprontando? Aqui nós temos cavalo por peão. Bispo toma, atacando a dama. Dama toma. E agora sim, cavalo toma. E o Magnus Carlsen já tem uma pequena vantagem. O Stockfish discorda, mas entre seres humanos, aqui cá entre nós, né? O Magnus Carlsen tem uma estrutura melhor. O bispo em F1 ficou protegendo o mate. Aqui os peões são 2 ilhas de peões. Aqui a gente tem 3 ilhas de peões. Uma ilha, né? Vocês entendem intuitivamente o que é, né? Uma ilha são peões conectados. Quando existe uma coluna sem peões, a gente separa, né, essas ilhas. O melhor é ter menos ilhas para uma mesma quantidade de peões. Significa que os peões estão mais juntos. Um pode defender o outro. Um detalhe técnico, será que é suficiente para Magno Carlo? A partida seguiu com bispo C6 e agora a torre vem para a coluna E. Dama F6 propõe trocas e agora sim o Carlsen fala o quê, meu amigo? Peões dobrados? 4 ilhas de peões contra 2? Bora dar uma aula sobre ilhas de peões, vamos ver.
B3 foi jogado pelo Carlinho, protegendo aqui o peão. Firujinha segue com torre B8. Tô íntimo dos caras, né? Intimidade, já são muitos anos. Afinal de contas, eu cubro partida do Firuja desde que ele usa fralda. A partida seguiu com C4 aqui pelo Magnus Carlsen. D5 atacando o peão central. Torre na sétima. Temos aqui torre em C8, buscando atividade aqui para essa coluna que pode ser aberta daqui a pouco. F3, coloca granito nas casas claras, dá a casa de F2 para o rei poder jogar. O Carlsen é muito mestre com os reis, né? Então ele vai querer levar o rei. Peão toma, bispo toma. E aqui o Firuja, sempre tático, sempre com a visão tática em dia, segue com bispo por A4, né? Esse lance visa eliminar a defesa do bispo, no entanto, F7 tá caindo. Como seguir nessa posição? Bispo por F7 foi jogado pelo Carlinho, mantendo agora a defesa do bispo e também a defesa do peão. Bispo B5, temos H4, ativando a maioria de 3 contra 2 na ala do rei, torre vem para C5, temos o rei vindo para o jogo, cheque, o rei vem para G3, torre em E2, torre B7, por enquanto ameaçando o peão, mas ainda tem que tirar o bispo daqui. Bispo D3 foi jogado, bispo C4 propõe trocas, temos trocas, e aqui torre em C2, atacando o peão. Notem a habilidade aqui do Firuja, sua técnica de finais, onde ele não joga de uma maneira defensiva e, pelo contrário, ataca. Magnus Carlsen segue com torre toma, temos agora o lance rei G7, um lance importante, afinal de contas, torre por C4, você tá pendurando o peão aqui de F6 com cheque. Por isso o rei G7 foi jogado, Carlsen tem um peão a mais temporariamente, segue com torre em A6, torre por C4, torre por A5 e a gente cai no final. Completamente empatado. Se fosse um final entre dois robôs, esse final ele é empatado. Se fosse uma partida entre dois grandes mestres, esse final seria empatado. Se fosse uma partida entre dois super grandes mestres, esse final seria empatado. Mas a gente tá falando do Carlsen. A partida segue com torre C7 e agora rei G4. Temos aqui rei G6, H5 com cheque, rei volta para F7, rei F5, H6, deixa aqui o rei aqui não entrará em nenhum lugar. Seguimos com rei G4 e agora torre cheque. Vamos ver a técnica aqui do Carlsen. Por quê? Cara, esse final é um final tecnicamente empatado, né? O peão a mais não é suficiente para ganhar esse final. Mas o tempo já começa a cair, Carlinho vai avançando miudinho, segue um peãozinho pra lá, dá uma voltinha aqui, dá um chapéu lá, passa a torre pra cá, passa a torre a colar, na miudinha, segue ali, reizinho. Daqui a pouco não avançou ainda o peão, tá esperando cair o tempo do Firuja. Ele tá esperando aqui, ó, avançou um pouquinho, passa o rei pro outro lado e agora começa a complicação. Magnus Carlsen permite o lance torre E4 atacando o peão. Segue com torre em A7 jogando o rei para longe. E aqui torre B7 mantendo o rei cortado. Deixando esse peão de isca porque o rei quer entrar. Será que Firuja vai cair nessa? Porque os computadores jogariam rei G8 aqui com igualdade. Mas o Firuja com toda a sua testosterona fala, passa esse peão pra cá, coloca no bolso. Com o tempo caindo, Carlsen fala, oba, caiu na minha cilada. Segue com o rei aqui em 6, ainda entre máquinas, talvez desse empate. Mas agora ficou difícil. Torre D7, que precisão, né? Aqui a gente capturaria esse peão sem dó, mas tá vindo torre em A6, né? E aí como é que faz aqui? Torre A5 vai ficar dando cheque até amanhã, esse peão não deixa o rei entrar, né? Então é empate na certa. Por isso a única esperança do Carlsen é jogar com esse lance alienígena, torre D7 exclama. Porque agora torre A6 cheque pode ser defendido com esse lance. E se trocar esse final é ganho para as brancas por conta da posição do rei. Né? É muito legal aqui, né? Vamos jogar um rei F7, vai tentando sobreviver um pouquinho mais. Aqui rei D7 ganha a oposição, olha aí que bonito esse final, né? O rei tenta defender, mas agora ele tem que se distanciar da proteção. O dedo vai descolando assim, ó. Ah! Então por isso, meus amigos, nesse final, a partida segue com torre em A1 e Magnus Carlsen segue com rei por F6. Torre cheque, rei E5 e aqui a torre fica aqui cortando o rei. Esse final ainda é um final tecnicamente empatado. Se colocar nas table bases, nas bases de dados, vamos dizer que é um final empatado. Mas aqui o Carlsen vai tentando colocar problema. E o Firuja cai nesse erro, cara. Com o tempo caindo, ele faz as contas, fala, aqui dá pra empatar. Será? Olha a barril daí, né? Que é isso? No lance 77, o Firuja comete o seu primeiro e último erro, né? Torre por torre foi jogada aqui pelo Firuja. Vamos ver como é que castiga isso. Daria pra jogar torre B1, mas é aquela história. Com um peão, o Carlsen já conseguiu um peão a mais aqui.
Entre robôs, empataria. Entre seres humanos, é outra história. A partida seguiu com torre toma e vamos ver agora, né? Firujinha, vai ter que estudar mais finais aí, porque depois dessa aqui é só choro e ranger de dentes. Rei F4, exclama, né? Rei F5 empata, olha aí que interessante. Não, ganha também. Então tá, mas Rei F4 é bem mais bonito, né? Rei F4 foi jogado, Rei E8. Mas depois de Rei E4... Não, jogou Rei E4 mesmo? Jogou Rei E4. Que bonito esse final, a técnica aqui, né? A Lireza Firuja abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Vamos ver uma possível continuação no lance 82 aqui, né? Uma possível continuação, se quisesse ficar fazendo isso. Rei F4 vai ficar empatando aqui. Como é que ganha, então? Vamos ver. Se Rei F8, teria que jogar um Rei E5, Rei F7, Rei F5, ok? E se Rei E8, Rei E6. Não tem como. Não tem como. O Carlsen acaba ganhando aqui, né? E se jogar Rei G8, Rei E6 também já era. Ganha acesso aqui à outra casa. O que mais vai sobreviver é Rei F7, mas agora o rei vai ser expulso, né? Para alguma casa na fileira do fundo e o rei das brancas ganha acesso à casa de G6. Bela técnica aqui do norueguês, né? E aqui, good game. Rei G5 única, mas agora vai subindo, né? Vai subindo aqui, vou tentar afogar. Será que eu consigo afogar? Cheque, vem para cá. Vou afogar! E agora? Né? Avança aqui, empata o jogo. Nada disso. Você entrega o peão de H, estende o tapete vermelho e ganha essa partida. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Vamos ver a precisão aqui dos jogadores. Rafa, depois tira esse relatório, senão você vai ficar fazendo a gente ter que ver a partida imaginando os lances. Tá bom, combinado. Cara, 98,3% de precisão pro Carlsen. É aquela história, meu. Ele vai jogar 500 lances. Você vai ter que mostrar consistência até mesmo com o tempo caindo, com o coração pulando e com sono, com cansaço e tudo, né? O Carlsen, ele continua, ele não cansa, ele não tem sono, ele não sei o que acontece. Ele pode jogar 500 lances com consistência. 96,3 para o Firuja, acabou indo para um final errado. Os dois jogaram com 350 de performance. Inacreditável, né? Deixa eu ver se saiu agora o relatório da tela. Saiu. Vamos para a próxima partida. Jing Liren contra Hikaru Nakamura, o atual campeão do mundo de partidas clássicas, contra o Ricardinho. Só que é o seguinte, meus amigos. O objetivo do Jing Liren nesse torneio é não ficar em último, ele já falou isso, né? É um pouco triste ouvir isso do campeão do mundo, mas é a realidade, né? Ele não tá numa boa fase de Jing Liren, talvez até se recuperando de problemas de saúde, né? Então, ao que tudo indica, ele está, desde o Mundial, desde que ele se tornou campeão do mundo, com problemas aí de saúde, né? Então, e sabendo disso e reconhecendo isso, Jing Liren andou dizendo que a meta dele era não ficar em último. Vamos ver! Jing Liren, o dragão chinês, nosso querido campeão do mundo, abre com o peão dama. Temos aqui o gambito da dama. C5 foi jogado. O gambito da dama recusado, a variante austríaca. Que é isso? Aqui seguimos com... Que nome chique, não? Aqui peão toma, cavalo vem para F6, cavalo C3. Temos aqui cavalo toma, cavalo vem para F3, peão toma, dama toma. Algumas trocas aqui logo no começo da partida. Cavalo C6. E aqui, o que jogar nessa posição? Né? Aqui o Jing Liren segue com o lance E4. Um lance bastante interessante. Seguimos com A6, né? Eu fico perguntando o que jogar, por exemplo, depois de E5, né? Será que daria para jogar um cavalo por E5? Por que a barrinha tá dizendo que não? Não dá, né? Então o bispo B4 ganha aqui a dama. Olha o Rafa ensinando umas armadilhas safadas, né? Joga aqui esse lance E5 para pendurar o peão e ganhar a dama, né? Que baixaria, Rafa. O que você faz contra bispo B5, então, com essa variante maluca aqui? Abandona, né? Abandona porque não dá mais. É aquele lance ruim que você fica torcendo pro adversário errar. Nunca façam isso. É a pior maneira de jogar xadrez, é jogar um lance ruim torcendo pro adversário cair na armadilha, né? Por isso, o Hikaru Nakamura segue com A6, simplesmente contralando B5. Contralando. Bispo E2. O que aconteceu aqui? A luz caiu nesse momento. Um momento de conjunções astrais e cósmicas está acontecendo nessa partida épica. A luz voltou? Não me perguntem o que está se passando. Não pergunte. Quando coisas assim acontecem, não pergunte, siga apenas. E5 seguiu aqui, ameaçando agora bispo B4, ganhando a dama. E aqui A3 evitando. Bispo G4, Roque coloca o rei em segurança. Torre C8, sai daí com a dama de Jing Liren. Dama B3 foi jogado, pressionando o peão.
E aqui cavalo em A5, dama atacada, cheque com o dedo na cara, B5 faz a cobertura, o cavalo está protegido, não se esqueçam disso. Por isso a dama volta para sua casa. E aqui temos as trocas das damas, seguido de cavalo B3, bela sequência aqui de Hikaru Nakamura. Torre B1 coloca a torre em segurança, bispo C5 traz o bispo para o jogo. E agora, rei F1. Temos aqui o lance F6, torre vem para D3, bispo volta para E6, temos o lance cavalo D2 desafiando o bispo, cavalo D4 mantém o cavalo no jogo, quem tá atacando não quer trocar peça, né? Jing segue com B4, bispo atacado volta, temos o bispo em B2 e agora temos trocas. E o rei vem para o jogo, já vamos jogar um finalzinho. F3 faz a proteção do peão, Naka já tem uma torre na sétima, a gente percebe como o Naka vai ganhando bem a iniciativa, né? O Jing tá desesperadamente tentando trocar tudo que ele pode, joga com rei E1, notem que aqui cavalo por não é possível, porque você estaria sacrificando o rei, e você descobriu agora isso, né, Rafa? Você teria sacrificado o rei no presencial, provavelmente você ia jogar, e a partida ia continuar, né, com o seu rei em xeque, né, Rafa? Fala a verdade. Depois, quando ia descobrir, os dois reis iam estar em xeque, falar o que aconteceu, não sei, vamos comer um sanduíche. Não é assim entre amigos? Pois é. Mas aqui a partida seguiu com rei em 1. E agora bispo em F2 com cheque. Que lance é esse? O que tá acontecendo? Esse lance está tentando desviar a defesa aqui do cavalo. O bispo está protegido. Rei D1 foi jogado, mantendo a defesa do cavalo. Temos trocas. Torre toma, bispo toma. E aqui torre em D8. Nakamura não tá dando descanso pro Ding Liren. O Ding Liren segue agora com o lance torre A1. O melhor lance da posição. Cara, por que esse é o melhor lance? Qualquer outro lance aqui é muito ruim. Torre C1, tá vindo bispo F1, tá, e torre A1, veio bispo F1 de qualquer maneira, ok. Aqui G3 foi jogado, bispo em E3, A4, tá, ok, explicado. A ideia do torre A1 é tentar um contra-jogo aí na ala da dama. Peão toma, a torre toma, por enquanto este peão está bem protegido. O cavalo não capturou o bispo porque está cravado. Bispo B5 ataca a torre volta e aqui torre D3. Cara, que maestria do Naka, que partida bonita, né? Ele não está deixando o Ding Liren descansar. A partida seguiu com torre C1 fazendo a proteção. E agora, H5. Temos aqui o lance rei C2, bispo por cavalo foi jogado, o bispo toma. E finalmente, depois de tanto colocar pressão, o Hikaru Nakamura colhe os frutos dessa iniciativa toda, desse ataque todo. Um peão. Torre por F3 foi jogado agora pelo Hikaru Nakamura e mais do que um peão, né? Que bispos de cores opostas, se trocar as torres, um peão a mais não é uma vantagem tão expressiva, mas esses peões viraram alvos. Torre 1 foi jogado, bispo C6, temos ataque também no peão central. Torre em E3 foi jogado propondo trocas. Devo trocar as torres nessa posição? Nunca na vida, né? Você está atacando, você está com peças mais ativas, você tem um peão a mais, e se trocar para bispos de cores opostas, olha o que acontece com a dona Barrilda, ela já fica animada aqui dizendo que tem possibilidades de empate. Por isso, torre F2, H4 coloca o peão em segurança, bispo cheque, o rei vem para C3, e aqui rei E6, pouco a pouco. Ainda assim, não é muito claro como vencer. Torre E1 foi jogado, torre vem para G2, torre E3 faz a proteção, G6, passa a vez. Bispo em E1, bispo vem para B5, rei B3, olha a técnica aqui que o Nakamura vai fazendo, vamos ver o plano dele aqui, né? Torre com cheque, passa o bispo para outro lado, né? Faz aqui esse bloqueiozinho, bispo cheque de novo, não é fácil de progredir, né? A gente fica buscando um plano e agora sim, talvez essa ruptura aqui na ala do rei possa ser interessante. Peão toma, mais um cheque aqui na partida, seguindo com esse bloqueio, né? Vamos vendo a maestria aqui, que final difícil, que técnica de Hikaru Nakamura. E depois de bispo B5, meus amigos, Ding Liren, o dragão chinês, percebendo que não dá para defender, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, caiu mais um peão, vai ter um peão passado. Que técnica, é claro que dá para jogar aqui em mais 20, 30 lances. O computador está dando apenas 2 pontos de vantagem, mas certamente esses dois vão se ampliando agora ao longo do tempo. Apesar do tempo do Ding Liren estar muito maior do que o tempo do Naka, o Ding Liren sabe da velocidade de Hikaru Nakamura e por isso abandona aqui a partida. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, ver aqui a precisão dos jogadores, né? Hikaru Nakamura fez 92%, Ding Liren jogou muito bem. O problema do Ding Liren, quando ele fala assim, minha meta é não ficar em último no Norway Chess 2024, não é uma meta simples. Quando a gente fala que tem Caruana, Carlsen, Nakamura,
né, Alireza Firuza, Pragnananda e o Ding, a gente tá falando de um torneio realmente uma meta bem ambiciosa, não ficar em último, né? Eu não tô passando pano no Ding, não. De fato, assim, considerando o estado atual de saúde do Ding e os jogadores, de fato é uma meta ambiciosa, né? Considerando aspectos da realidade, né? É de fato uma meta bem ambiciosa. Diferentemente do Ding Liren no seu auge, aí de fato ele poderia estar lutando para até mesmo no seu auge até mesmo ficar em segundo, né? Rafa, eu entendi o que você quis dizer. Calcenzete, né? Fazer o quê? 92% de precisão aqui para Ricardo Nakamura, jogou com 3.050 de performance, 2.850 aqui para o Ding Liren, o nosso querido Ding Liren. E a gente tem mais uma partida aqui que é Ramesh Babu Pragnananda, o prodígio indiano, gênio, jogando contra ele, o Robocop, o ciborgue do xadrez, Fabiano Caruana, a enciclopédia ambulante, com uma frieza nunca antes vista. D4 foi jogado, cavalo em F6, C4, temos aqui E6, o cavalo é desenvolvido, D5 diretamente atacando, transpondo para um gambito da dama recusado. A partida segue com G3, a tão famosa Catalã, é um gambito da dama recusado com fianqueto, recebe o nome de Catalã. Bispo E7 foi jogado, bispo vem para G2, Raques coloca os reis em segurança, peão toma, e agora? O Pragnananda tem um peão a menos, ele já segue aqui querendo recuperar o seu peão. A6 foi jogado, é melhor jogar agora antes que venha um B5 segurando a rapadura, hein? Então dama por C4, coleta madeira, iguala, B5 ataca a dama volta e bispo B7. Bom desenvolvimento de Fabiano Caruana. Bispo vem para F4 e agora o peão atacado. Cavalo C6 faz o bloqueio numa posição arriscada, porque agora é possível começar a pesar na coluna C. A gente não pensa em jogar isso daqui, né? Fala, oba, tô começando a ganhar a partida. Só que não. Existe um contrajogo aqui, né? Então, não é tão simples quanto parece. Bom, chega dessa linha aí que virou fantasia, Rafa. Não, mas só para mostrar mesmo, né? Que a turma já tem recurso contra a torre C1, que é esse ataque para cima do peão. Cavalo BD2 foi jogado, deixando o peão indo para o desenvolvimento de peça. O Caruana coleta a madeira, coloca no bolso, mas temos que lembrar que tem uma pressão lá em C7. Temos essas trocas todas e de fato aconteceu o cavalo por E6, mostrando que não é tão realmente fantasia. A turma sabe o que está fazendo, né? Agora a dama está atacada, o ponto todo é esse, por isso esse cavalo precisa ser capturado. E agora rei por G2, recuperando peça, e com isso o Pragnananda conseguiu deixar um peão enfraquecido aqui no centro, mais um alvo aqui em C7. Está de parabéns, Pragnananda, saiu bem na abertura, apesar do Stockfish falar que o Caruana tá ok aqui. Vamos ver, o Caruana, enciclopédia ambulante, segue com o cavalo D5, protege, ataca. A partida segue com bispo em E5, mantendo o bispo no jogo, C5, uma maioria de 3 contra 2. Nem tudo é tão simples quanto parece, por isso a Barilda está dando igualdade. Cavalo vem para F3, dama passa para casa de E8. Torre na coluna D, dama vem para casa de H5, pressão já na ala do rei. Dama centraliza aqui em E4, a torre vem para a coluna D e aqui A4. O Pragna tenta enfraquecer estes peões, criar alvos. Dama em F5 propõe trocas, temos aqui as trocas. Portanto, Caruana conserta um pouquinho sua estrutura de peões e mantém uma maioria de 3 contra 2 na ala da dama. Temos peão toma, torre ganha fôlego na coluna A. E aqui torre A8 vem combater. Torre vem atacar o cavalo volta, temos aqui B3. E aqui então o bispo fica protegendo a torre pode ganhar mais mobilidade. Cavalinho E4 foi jogado, torre na sétima, atacando, aqui aproveitando a saída do cavalo, atacando o bispo. Bispo atacado vem para F6, propõe trocas, temos mais trocas aqui em A8 e agora a torre C7 começa a ganhar uma pequena iniciativa, menino Pragna. Cavalinho E4 faz a proteção do peão, mas cavalinho E5 foi jogado, melhorando a posição do cachorro. Torre E8, cachorro atacado, e agora? O cavalo vem para casa de D3, peão atacado, cavalo D2 vai para o contrajogo e aqui torre por peão foi jogado, cavalo por peão. Cai o peão de F5, mantendo esse outro peão atacado. Cavalo D4, ataca a torre, defende o peão e ataca o peão também de E2. Caruana. Seguimos com torre D5 e agora cavalo por E2 recupera o peão, torre por B5. E a gente tem esse final. Pragnananda com um peão a mais pra cima do Caruana. Que chique, hein, cara? Cara, isso aqui é high level, top história, assim. O que a gente vai vendo aqui é uma partida, assim, perfeita, né?
Cavalo C3 foi jogado e a questão é, será que o menino Pragnananda consegue extrair algum suco desse final com peão a mais? Vamos ver. Torre B7 foi jogado, tem meia hora ainda no relógio, o Pragnananda, 40 o Caru, cavalo vem para D5, torre ataca o cavalo, torre atacada fica bem longe, e aqui F8, o Caruana vai esperar para ver qual que é a técnica do Pragnananda. E Pragna trocou as torres, como vai ser possível ganhar esse final com apenas um peão a mais? Porque aqui é o seguinte, se trocar os dois peões, né, as pretas conseguirem trocar dois peões, sacrificam o cavalo no peão que sobrou. Gostei desse lance, Rafa. É o Bard jogando? É o ChatGPT? É o quê? Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Troca os dois peões, sacrifica o cavalo no que sobra e vai empatar. Por isso o final não é simples. Rei E4, H6, G4. Vamos ver aqui, ó. O Pragnananda não pode trocar os peões. É tudo que o Caruana quer é trocar os peões. Conseguiu trocar um. Se conseguir trocar o outro, vai sacrificar. O Pragnananda não pode trocar aqui os peões. Se fosse uma partida entre computadores, esse final tá completamente empatado. É interessante observar isso no xadrez, né? Quem assiste acompanhando só a barrinha, fica achando, aqui empatou, bora em draw. Cara, entre seres humanos, com o relógio caindo, tudo acontece, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui nessa partida. O Pragnananda ele não pode trocar os peões. E ele controlou bem a casa de H5 para evitar que as pretas consigam trocar esse peão, né? Vamos vendo a técnica aqui do menino Pragna. Manteve o... E aqui o table base já dá vitória para as brancas. Vamos ver qual foi o erro crucial aqui. Cara, como é difícil esse joguinho chamado xadrez. Rei F7, que não é nada natural, jogando o rei para bem longe aqui, deixando o outro rei invadir a posição, deixando jogar rei F5, é o único lance que empata. Todos os outros perdem. E tem gente que fala que xadrez é fácil e com pouca peça é mais fácil ainda. É nada, é bem mais difícil. Bem mais difícil achar esse lance aqui do que encontrar um lance bom de abertura, né? Olha o paradoxo. Rei F7 é quase impossível de encontrar. Rei F6 foi jogado, o lance mais natural, esse perde, né? Vamos ver como segue a partida, cavalo em F5, agora vai tentando... Cara, será que vai ter situação de Zumbislândia? Vamos ver. Rei F6 e agora... não acredito. Brancas jogam e ganham. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Pragnananda, que bonito esse final, que bonito. E eu espero que você tenha encontrado. Puxa vida, é isso mesmo, parabéns. Cavalo por H6 foi jogado pelo Pragnananda. O ponto todo é que cavalo por H6 leva este garfo. A seta. E o rei vai conseguir apoiar aqui a subida do peão, né? Vamos ver essa continuação. Rei G6, por exemplo, e depois dessas trocas, rei E5. E o rei vai conseguir ficar na frente do peão. Por exemplo, se rei G7, rei E6, e se rei G6 tentando rei E6 de qualquer maneira, né? Aqui você vai controlar, estender o tapete vermelho, né? Rei G6 aqui, Rafa, você não vai conseguir ganhar esse final, calma. Aqui é melhor disparar o peão, então pronto, aí sim, né? Rei na cesta horizontal à frente do peão ganha sempre, independente de quem for a vez. Exceto o peão da torre. Não é um peão da coluna da torre que aí ele empata. Mas aqui ganha. Para onde o rei for, você sai. E agora sim, estende o tapete vermelho. Que lance especial do menino Pragnananda. Por isso o cavalo E7 seguiu na partida. E agora o Caruana tem uma tentativa bem mais difícil. Na verdade, as brancas com um bom jogo podem forçar a vitória. Vamos ver a técnica aqui do menino Pragna. Protege o cavalo. Aqui não pode vacilar, né? Porque se perder um peãozinho aí, o cavalo sacrifica no outro e good game. Mas depois de alguns lances, Pragnananda, extremamente preciso, consegue a finalização. E Fabiano Caruana, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, né? Aqui o que você vai fazer? Não dá para sacrificar, o peão vai disparar. Uma possível continuação aqui seria colocar o cavalo aqui em E2, mas G6 vai disparar o peão, o cavalo tenta parar, joga um cavalo H5 na expectativa aqui de algum milagre, mas mesmo sacrificando peça não adianta porque o peão está defendido e esse peão agora vai marchar no pré-move, né? Não precisa nem calcular aqui. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. Será que eu mostrei a partida com o relatório na tela ou não? Depois eu dou uma olhada, tomara que não. 98,2% de precisão para o menino Pragnananda, inacreditável. 94,3% para Fabiano Caruana. Cara, ele jogou
com 3.150 de performance. Cometeu uma imprecisão na partida inteira, uma partida longa, né? Que pérola do Praggnanandhaa. Arrisco eu dizer que talvez tenha sido uma das melhores partidas da vida, da carreira de Rameshbab Praggnanandhaa, mostrando um nível de maturidade no xadrez que eu confesso não ter visto ainda, né? E assim, ele é muito novo. É um jogador muito promissor, Praggnanandhaa. Ele tá evoluindo demais. Essa partida para mim mostrou que realmente ele tá num momento muito, muito, muito especial da sua carreira. Meus amigos, e vamos dar uma olhada na classificação aqui do Norway Chess. Temos aqui na primeira, vamos melhorar aqui, aumentar um pouquinho a tela, deixa eu ver como é que ficou aqui o layout. Acho que ficou um pouquinho melhor, né? Temos aqui Hikaru Nakamura na primeira colocação por enquanto com 10 pontos, logo colado com 9 Magnus Carlsen. Praggnanandhaa com 8,5 brilhando, né? Esses três aqui no torneio, que bela disputa. Alireza Firuja 6,5, Fabiano Caruana com 5 e com 2,5 o nosso querido campeão do mundo de Ding Liren, né? A gente não consegue nem ficar chateado com o Ding Liren, né? A gente que gosta dele, eu sou fã do Ding Liren, quem acompanha o canal sabe disso, né? E ele é um campeão do mundo muito especial. A gente vibrou demais, né? Com ele se tornando campeão do mundo e tudo mais. A gente não consegue nem ficar chateado com o Ding Liren. Tipo, pô, Ding, por que você tá, né, tá me decepcionando? Nem nada disso. Tem que compreender mesmo, porque ele tá numa situação bem difícil aí de saúde e tudo mais. Tá tudo certo, Ding Liren. O mais importante é você ficar bem. Campeão do mundo já tá na história. Teu nome já tá na história. Fica bem, né? Meus amigos, é isso. A gente segue acompanhando o Norway Chess 2024. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!